Muito bom dia, eu sou a irmã Del Matos. Estamos todos os dias aqui orando e intercedendo a Deus. E quero convidar você a fazer parte dessa campanha de oração que nós estamos todos os dias pedindo ao Senhor Jesus que tenha misericórdia da nossa vida, das nossas almas. Porque sem Ele nós não somos nada. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se você está aí achando que Deus não está olhando para você? Os olhos dele estão por toda parte. Certa feita, o profeta Jonas, ele estava no ventre de um peixe. Então, ele comparou aquele ventre do peixe como se fosse o inferno. E lá nesse inferno que ele se encontrava, ele clamou ao Senhor e o Senhor respondeu. E ordenou que o peixe viesse até a praia e vomitasse ele. Certa feita também Jesus falou com Pedro que ele fosse até o mar e ele jogasse o anzol e pegasse um peixe, que na boca do peixe teria uma moeda, e aquela moeda iria pagar o imposto dele e de Pedro, que estava naquela cidade. Jesus fez isso para que se cumprisse tudo aquilo que estava determinado na lei. Então ele veio para cumprir, ele não veio para desfazer, ele veio para cumprir. Então ele não queria desobedecer a lei da terra. Jesus, ele é a própria lei. Ele poderia muito bem dizer que ele não iria obedecer, que ele não iria pagar os impostos. Se ele é dono de tudo, como é que ele vai pagar imposto, se tudo é dele? Mas para que ele viesse dar um bom exemplo, ele pediu para Pedro ir lá fazer isso, para que todos viessem obedecer. Nós não podemos desobedecer aqueles que estão acima de nós. Ainda que você serve a um Deus vivo, que você serve a um Deus que fez o céu e a terra, ainda que você esteja ali sendo oprimido pelaquela pessoa que você está trabalhando para ela, mas vocês têm que obedecer. Ainda que você esteja sobre as ordens de uma pessoa que não respeita a Deus, se ela está mandando você fazer algo que não é do agrado de Deus, aí sim você não tem que obedecer. Mas se é o seu trabalho, se você está aí nesse trabalho, você tem que obedecer a esta pessoa. Se você está sobre uma liderança, você tem que obedecer. Ou você desiste deste caminho que você está, ou você obedece para que assim venha se cumprir a palavra de Deus na tua vida. Porque a palavra de Deus diz: não existe autoridade na terra que não seja constituída por Deus. Então, independente que essa pessoa sirva a Deus ou não, foi Deus que permitiu colocar ela naquele local, aqueles governantes, entendeu? Não importa, mas foi Deus que permitiu, foi Deus que permitiu que aquilo viesse a acontecer. Certa feita o povo estava também pedindo que viesse um rei para reinar sobre eles, que eles não queriam mais que Deus reinasse sobre eles. Que Deus viesse falar com o profeta e o profeta passasse para eles. Eles não queriam. Então eles pediam um rei. Eu quero um rei. Eu quero um rei porque todo local tem rei, então eu quero alguém para governar sobre mim, sobre nós. Então aquele homem, ele saiu para procurar um jumento que foi Saul. Então Deus mandou que o profeta ungisse Saul a rei, mas não era da vontade de Deus que Saul fosse rei. Tanto é que Saul depois ele veio desobedecer a Deus. Ele desobedeceu e Saul depois ele ficou uma pessoa perturbada. Ele não se converteu, ele ficou perturbado após Davi, Deus pedir para Samuel ungir Davi. Ele ficou com ciúme, ele ficou perturbado, deixou o demônio entrar na mente dele, no coração, e ele ficou totalmente perturbado. E não se converteu, ele se afastou dos caminhos do Senhor. Então nós temos que estar aqui na terra, nós temos que obedecer às leis que existem aqui na terra. Porque assim, o ladrão, quando ele rouba aqui na terra, ele vai o quê? Vai preso, né? Muitas vezes morto. Então, assim, se Deus deixou a lei para nós obedecermos, nós temos que obedecer. Agora, tem coisas que vai, né, ao contrário da ordem de Deus. Claro que nós não vamos fazer aquilo que venha ofender a nossa fé no Senhor.
Que Deus continue abençoando grandemente a nossa vida. Que Deus venha nos dar sabedoria, venha nos dar discernimento para que nós venhamos saber o que é da vontade de Deus e o que não é. Porque certa feita perguntaram para Jesus se ele veio abolir a lei de Moisés, se ele era maior do que Moisés, se ele era maior do que Abraão. Jesus sim, ele é maior do que Moisés, maior do que Abraão. Mas ele não desfez, ele sim cumpriu todos os mandamentos que o Pai ordenou. Ele acrescentava ainda mais coisas que viesse ser da vontade do Senhor. Deus sempre está dentro dos nossos corações, transformando, nos limpando, nos purificando, nos ensinando o caminho que nós devemos andar. Porque se nós seguirmos a Ele, nós vamos ter o discernimento de saber o que é da vontade dEle e o que não é. Ainda que o homem venha determinar uma lei, que aquela lei ela venha nos ofender, que não venha a ser do agrado de Deus, se nós ficarmos orando e pedindo a Deus o discernimento daquilo ali, nós vamos saber o momento certo de nós parar e o momento certo de seguir em frente. Agora não adianta você ficar fingindo que está obedecendo sem estar obedecendo. Ou você é ou você não é. Se você sabe que aquilo ali não é para você obedecer, então você também desiste daquele local, desiste daquela caminhada, desiste daquela jornada, mas não prossiga fingindo que você está obedecendo. Ou obedece ou não obedece. Ou serve a Deus ou não serve. Se Deus é Deus, sirva a Deus. Se é Baal, sirva a Baal. Vamos abrir nossos olhos e procurar entender o enigma que Jesus tem para falar para nós nesse dia e todos os momentos da nossa vida. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus soberano, toda a honra e toda a glória seja para ti, Senhor. Meu Pai, só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de honra, de glória, louvor e exaltação. Pai, todas as vezes, meu Pai, que nós vamos orar, nós pedimos ao Senhor para colocar palavras na nossa boca. Muitas vezes nós falamos algo que nós nem sabemos por que falamos, mas o Senhor coloca na nossa boca. E se o Senhor coloca na nossa boca, é porque o Senhor quer que nós falamos isso. Quando nós pedimos ao Senhor para tomar a direção da nossa mente, do nosso coração, do nosso entendimento, o Senhor é quem dirige. Esta palavra é do Senhor, Paizinho amado e querido. Quando o Senhor determina, acontece. Quando o Senhor determinou que aquele peixe estaria com a moeda na boca, aquele peixe já estava com a moeda na boca, que o Senhor colocou. E Pedro creu. Que Pedro poderia dizer assim, não, como é que vai estar uma moeda lá na boca do peixe? E ele foi lá e creu. O Senhor determinou e aconteceu. Tudo que o Senhor determina acontece. Né? No início, o Senhor disse, haja luz e houve luz. Né? E o Senhor fez a separação das terras, das águas, o Senhor separou, fez o firmamento nas terras, separou, juntou as águas dos mares, dos rios. O Senhor fez tudo. O Senhor colocou tudo no lugar certo. O Senhor colocou a terra sobre um eixo, meu Pai. E impossível, como é que o ser humano ia fazer a terra girar sobre o eixo e ia ficar no mesmo lugar? Oh, meu Pai, como é infinito a tua glória, a tua bondade. Não tem nem como nós imaginarmos. Muitos cientistas já ficaram até loucos de tentar entender como foi feito o mundo e como é feita a humanidade. Porque não tem explicação. A única explicação é um ser supremo, um ser soberano, um ser criador do céu e da terra, um ser que pode todas as coisas. Coisas que não é para nós entendermos, mas sim para nós aceitarmos. Quando nós entender que o Senhor é que faz tudo, quando nós entender que nós não podemos fazer nada, nós só nos colocamos diante de Ti e falamos, eis-me aqui, Pai. Faz, meu Pai, em mim a Tua vontade, Senhor. Que não seja eu a fazer a minha vontade, mas sim a Tua em mim. Faz morada em mim, Senhor. Algo novo acontece. E eu tenho certeza, Pai, que coisas grandes estão para acontecer nas nossas vidas. Porque o Senhor, meu Pai, está ouvindo o nosso clamor, as nossas orações. Nós não estamos clamando em vão, não, Pai, porque nós sabemos que o Senhor vive e reina para sempre. O Senhor é um Deus, meu Pai, de todas as coisas, o Senhor é um Deus soberano. Paizinho amado, nós não somos loucos de estar falando com nada. Nós estamos falando com tudo que é o Senhor. O Senhor é tudo, o Senhor é o Deus poderoso. O Senhor é o grande eu sou, o grande é o Shaddai. O Senhor é o princípio e o fim. O Senhor é tudo para nós. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por nós abrirmos a nossa mente
e o nosso entendimento, abrir a nossa boca, falar contigo, abrir os nossos corações e sentir o Senhor dentro de nós. Pai, toma essas pessoas que aceitam esta oração, meu Pai. Toma essas pessoas que te aceitam, Senhor. Em primeiro lugar, elas te aceitam. Ela abre o coração e diz: eis-me aqui, Pai. Eu não estou entendendo nada, eu não sou nada. Mas faz de mim, meu Deus, um instrumento seu. Me usa da maneira que o Senhor achar melhor, Pai. Deus, toma nossos projetos, nossos sonhos, a nossa família, nossos amigos e os nossos inimigos também, Pai. Aqueles que não gostam de nós, aqueles que levantam, meu Pai, calúnia sobre nós, aqueles, meu Pai, que falam mal de nós. Paizinho, faz um milagre acontecer nas nossas vidas e dê vida longas para eles. Dê vida longa para que eles possam ver o Senhor brilhar em nós e assim também eles venham te aceitar. Pai, entrego nas tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, de todos. Entrego o canal da Irmã Delmatos nas tuas mãos. E essas pessoas que repassam esses áudios, essas que estão escritas, Pai, todas que estão escritas eu apresento a Ti e os familiares dela também. Faz o milagre acontecer. Nós queremos ver o Seu nome ser glorificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Tenha todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem todos na presença do Senhor. Eu não acredito.